Então, nós começamos na última aula vendo as 3 mentalidades básicas, a hebraica, a bárbara e a grega. Hoje, nós vamos falar um pouco mais profundamente sobre a mentalidade hebraica e no que ela constitui, como opera em nós. E talvez você pense como isso se conecta ao dia de São Patrício, mas nós vamos ver isso na próxima aula. Mas São Patrício tinha uma mentalidade hebraica e o que isso significa que ele pôde fluir no miraculoso. Então, certifique-se de se conectar para isto. E, novamente, este webcast, alguns de vocês estão fazendo ao vivo, mas também estará à disposição durante a semana. E o nosso ensinamento especial sobre o São Patrício, a Igreja Celta e a restauração do miraculoso, isso estará disponível somente hoje, amanhã e quinta, eu acredito. E isto deve começar, eu acredito que às 11 horas. Hoje, e então semana que vem o Chuck vai estar ensinando. Então, Senhor, nós te agradecemos. Senhor, eu te louvo porque o Senhor está no processo de renovar as nossas mentes. Senhor, nós pedimos que o Senhor renove e restaure o nosso entendimento, que o Senhor nos dê a sua perspectiva, a sua visão das nossas vidas, situações do nosso futuro e da nossa realidade, para que possamos operar na plenitude de quem o Senhor é, para que possamos usar todos os recursos que o Senhor tem nos dado, para que possamos ser um povo que opera em poder sobrenatural. Então, Senhor, nós te damos as boas-vindas aqui. E agora, conforme nós estamos nesta aula, nós pedimos para que o Senhor rompa as mentalidades antigas e nos faça entrar na realidade da sua verdade, no nome de Jesus. Amém. Amém. Então, essa aula, vamos falar sobre os pilares do pensamento hebraico, 4 elementos cruciais para a mentalidade hebraica. E conforme nós dissemos semana passada, nós começamos a ver este processo da mentalidade. Nós vimos que havia 3 mentalidades básicas. E a Bíblia divide a humanidade entre os bárbaros, os gregos e os hebreus. Há 3 formas diferentes de olhar para a realidade. Se você não esteve aqui, aquilo era de mudar a vida de uma pessoa. Eu provavelmente recebi mais comentários sobre aquilo do que qualquer outra coisa que eu ensinei. Se você não assistiu, eu quero encorajá-lo a ouvir. Mas nós vimos que uma mentalidade errada pode nos impedir de nos movermos no poder de Deus. Qualquer mentalidade que você tenha, pode ser que você nem sabe que você tem, porque a mentalidade é a forma como você vê a realidade. Talvez você não perceba que você não esteja vendo as coisas como elas são, mas o que Deus quer fazer é transformar as nossas mentes e nos ensinar a pensar de uma nova forma. Então, hoje nós queremos continuar vendo como Deus quer transformar as nossas mentes. Nós queremos ver 4 elementos cruciais para uma forma de pensar hebraica. Isso representa uma forma de pensamento que pode te fazer atravessar e entrar numa esfera sobrenatural. Diga para o Senhor, me faça atravessar. Porque eu quero te dizer o seguinte, a igreja ora e ora, Senhor, queremos o seu poder, as suas habilidades sobrenaturais, mas frequentemente nós queremos continuar como nós estamos e somos, e só acrescentar isto, mas Deus diz, você precisa mudar como você pensa, você precisa mudar como você olha para as coisas, como a sua mente processa. E essas mentalidades que nós vamos ver hoje são coisas que Deus deu para a igreja inicialmente. Não é algo que ninguém nunca ouviu. Esta é a mentalidade de Jesus e dos apóstolos. Isto fazia parte do seu estilo de vida, fazia parte do que eles entendiam. Mas durante o caminho, durante a Idade Média, a igreja saiu dessa mentalidade hebraica e foi para uma mentalidade grega e perdeu estas coisas. Então, estas são coisas que Deus quer restaurar para nós. E Deus está no processo de restaurá-las. Então, hoje nós queremos ver o que são estas coisas. E isto é fundamental. Mas são algumas coisas fundamentais que nós perdemos. Então, o primeiro pilar no pensamento hebraico eram as atitudes dos judeus dadas por Deus com relação à Bíblia. Muitos cristãos dizem, eu acredito na Bíblia, acredito de capa a capa. E
Provavelmente eles realmente fazem, mas eles não sabem o que está escrito. Eles amam a sua Bíblia, mas não o suficiente para lê-la. Não o suficiente para estudá-la. Não o suficiente para torná-la parte da forma como eles pensam. E o povo judeu tem uma reverência incrível para com as Escrituras que vai além do que você encontra em 99,9% dos cristãos. Os judeus foram chamados de o povo do livro. Eles creem que é a obrigação de todos os judeus de ler e estudar a Torá por si mesmos. Biblicamente, toda sinagoga era um centro de ensino e treinamento em que os indivíduos eram treinados nas coisas de Deus. E eu tenho que dizer o seguinte sobre os judeus. Muitos judeus hoje são seculares. Eles não creem mais em muitas coisas, não entendem mais muitas coisas. Se você pegar um judeu na rua aqui nos Estados Unidos e você falar sobre a Bíblia, eles nunca leram. Mas eu quero te dizer, este não tem sido o caso historicamente durante a história para os judeus. Isto não é típico. Historicamente, se você quer ver como os judeus olham para as Escrituras, eu creio que um bom exemplo é Tevi, em uma das músicas que ele canta, dizendo, se eu fosse um homem rico. Nesta música, ele está sonhando acordado sobre como seria maravilhosa a vida, como as coisas seriam diferentes se ele fosse um homem rico. E nesta música, ele diz como a vida dele seria se ele fosse rico. Ele teria uma casa grande, com escadas, daria coisas maravilhosas à sua esposa e todas as coisas maravilhosas que ele teria se ele fosse rico. Mas no final da música, ele está chegando ao clímax, mas ele diz, a coisa mais doce de todas, se eu fosse um homem rico, eu poderia me assentar na sinagoga todos os dias e estudar os livros sagrados com os estudiosos. Esta é uma atitude hebraica com relação à Bíblia. A coisa mais maravilhosa no mundo é poder abrir a sua Bíblia e discutir, estudar e aprender. E ainda há muitos judeus assim. Há uma loja em que nós vamos quando estamos em Jerusalém, e um dia nós fomos lá, era um momento parado, e o dono da loja, o nome dele era Danny Boy, e ele tinha a sua Torá no balcão, e ali no meio do dia, ele estava lá sentado, lendo a palavra, estudando. Para Tevi, o seu maior objetivo era estudar a Torá. Essa tem sido uma atitude comum judaica com relação às Escrituras. Os judeus têm uma reverência com a Bíblia que a maioria dos cristãos nem sequer tem referência. Se você já esteve em uma sinagoga messiânica ou numa sinagoga regular, normalmente eles fazem algo toda semana. Eles pegam o rolo da Torá, tiram da arca especial em que ela é guardada e eles desfilam, os rabinos e os líderes desfilam com a Torá antes dela ser lida. E conforme eles estão desfilando pelos corredores, todos chegam perto do corredor e esticam as suas mãos, porque eles querem tocar os rolos da Torá. E quando eles tocam na Torá, então tocam seus lábios, dizendo, eu quero experimentar a doçura da sua palavra. Uma vez por ano, eles têm uma celebração especial depois de tabernáculos, chamado Simhat Torá, que significa regozijando na Torá. E os homens da congregação pegam os rolos da Torá e dançam pelos corredores. E eu quero te perguntar, quando foi a última vez que você dançou com a sua Bíblia? E não é idolatria, é amor. Eles amam a palavra. Agora, no primeiro século, este amor pela Bíblia foi demonstrado de uma forma incrível. Os pais judeus começaram a ensinar os seus filhos a ler em hebraico com 3 anos de idade. E isto era até em lugares em que o hebraico não era sua língua nativa. Isso aconteceu por toda a história. E novamente naquele filme, o violinista no telhado, ele canta que com 3 anos de idade ele entrou na escola de hebraico
Você imagina ensinar para crianças de 3 anos hebraico, principalmente se não é sua língua materna? Era esperado que uma criança de 6 anos lesse e escrevesse em hebraico, porque com 6 anos eles deveriam começar estudos diários nas sinagogas. Eles estudavam a Torá em hebraico e era requerido deles que eles memorizassem e pudessem entender e debater. Até os 13 anos, um judeu deveria entender e memorizar toda a Torá, mais grandes partes dos Salmos e dos Profetas. E o resultado, quando você lê o Novo Testamento e você lê sobre Mateus, Marcos e Pedro e Tiago e todas essas pessoas, esta era a vida deles. Eram pessoas que estavam na escola hebraica com 3 anos de idade, e quando eles tinham 13 anos, eles já tinham memorizado Gênesis, Êxodos, Levíticos, Números, Deuteronômio, grandes partes dos Salmos, grandes partes dos Profetas. E é por isso que você lê o Novo Testamento, eles citam as Escrituras, porque isso estava em sua mente. E o resultado é que um judeu do primeiro século tinha um entendimento sobre as Escrituras maior do que os seminaristas graduados hoje em dia. Na Idade Média, quando a igreja saiu de uma mentalidade hebraica para uma mentalidade grega e perdeu o contato com a sua herança hebraica, essa reverência pela palavra foi perdida, porque as religiões gregas eram místicas em que as pessoas não precisavam saber de nada. Nessas religiões místicas, somente os sacerdotes eram iniciados nestes mistérios. Então, a mentalidade grega é que o cristão comum não precisava conhecer a Bíblia. Um estudo sério da palavra era reservado para profissionais. Os líderes eram iniciados nos mistérios sagrados, enquanto as pessoas comuns adoravam em ignorância. Dan Juster descreve dessa forma: uma verdade judaica primordial é que todos os homens são responsáveis diante de Deus e deveriam poder ler os rolos de sinagoga por eles mesmos e ensinar a palavra para os seus filhos. Era esperado de todos os judeus que eles soubessem como ler, escrever e entender os rolos. Na igreja, os leigos poderiam ser analfabetos. As pessoas não eram pessoalmente responsabilizadas por conhecer a palavra. Era dito que eles precisavam acreditar no que era dito sem questionar as autoridades. Então, na época da igreja, em Constantino, até a Idade Média, não somente as pessoas comuns, mas muitos reis e sacerdotes eram analfabetos. Os sacerdotes, eles memorizavam o que eles precisavam dizer para realizar a missa. Até aqueles que sabiam ler normalmente tinham acesso negado. A Bíblia era escrita em um idioma em que as pessoas não conseguiam entender e elas ficavam acorrentadas ao púlpito em que não podiam ser lidas. O conhecimento da Bíblia era visto como algo perigoso, subversivo, e era desencorajado fortemente pela igreja. Quantos de vocês têm uma Bíblia? Quantos de vocês leem as suas Bíblias? Você tem consciência que durante a história da igreja você poderia ter problemas em fazer algo tão subversivo, perigoso como ler a sua Bíblia? Em 1517, em Coventry, na Inglaterra, 5 homens e 2 mulheres foram queimados pelo crime de ensinar aos seus filhos a oração do Pai Nosso e os 10 mandamentos em inglês. Você não deveria ler aquele livro. Você poderia ter problemas. Enquanto a Reforma tornou possível para que todo cristão pudesse ler a palavra, agora nós temos liberdade para ler a Bíblia, mas para muitos de nós, a nossa mentalidade não mudou. Muitos cristãos ainda têm a atitude de que o conhecimento bíblico é somente necessário para ministros profissionais. Muitos cristãos não sabem mais do que algumas histórias bíblicas e alguns textos, e se alguém está curioso para saber algo além disto, não é esperado que eles aprendam a estudar a Bíblia, mas que eles devam perguntar aos seus pastores. Os cristãos não aprenderam como estudar a Bíblia sozinho. Para muitos cristãos, o tempo na palavra é como se fosse um ritual supersticioso chamado um capítulo por dia
afasta o inimigo. Isso significa que os seus olhos passam pelas palavras na página, crendo que se você fizer isso te trará sorte para o dia. Mas quando você fecha a sua Bíblia, frequentemente você não tem nem ideia do que você leu. Por causa disso, os cristãos são roubados do benefício de ter as suas mentes transformadas através da palavra de Deus. Eles não recebem a sabedoria de Deus para lidar com as decisões diárias. Muitos cristãos estão numa bagunça porque eles nem sabem o que a Bíblia diz. Se as pessoas soubessem o que Deus diz, elas não estariam em alguns dos problemas. Mas os cristãos não andam no nível de bênção que vem do estudo diário e da meditação diária sobre a palavra. Salmo 1 diz, se você tomar esta palavra e meditar nela diariamente, saturar a sua mente com ela, você prosperará em tudo o que você fizer. Então, este é o primeiro pilar da mentalidade judaica, é uma atitude para com a Bíblia que vai além do que qualquer um de nós experimentamos. O segundo pilar na mentalidade judaica é a ênfase sobre a casa. Durante o Velho Testamento, havia uma ênfase forte em passar a fé de uma geração para a próxima, e o foco-chave nisto não era a escola dominical, apesar que amamos a escola dominical, mas o foco principal era a casa. Deuteronômio 6 diz, e ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. A maior parte das festas e dos sabates era um momento em que as crianças eram envolvidas, elas tinham papéis chaves. Os pais eram ensinados a abençoar os seus filhos, declarar bênção sobre eles semanalmente. Havia muitas coisas envolvidas nas festas para fortalecer a casa e a família, e a igreja perdeu esta ênfase. A vida espiritual no cristianismo americano é principalmente uma atividade de igreja, acontece num prédio da igreja, acontece por profissionais pagos. Eu estou muito entusiasmado com as casas de Sião, porque há algo que acontece quando você está numa sala com um grupo de pessoas que você conhece, adorando ao Senhor, o que não acontece em um grande espaço. Isso não significa que nós não devemos nos reunir nos grandes lugares. Em Jerusalém, eles se reuniam nos templos, mas também nas casas. E na mentalidade judaica, o lugar principal para o desenvolvimento espiritual era a casa. Um rabino diz o seguinte, o judaísmo sobreviveu à perseguição porque a verdadeira estrutura e função da vida religiosa estava focado na casa. Apesar de muitas sinagogas terem sido destruídas nos séculos, o judaísmo sobreviveu porque todos os judeus deveriam ter conhecimento da fé dos seus ancestrais. Então, o judaísmo sempre poderia sobreviver na casa. A casa era um pequeno santuário separado para a adoração de Deus e o estudo da sua palavra. Muitos cristãos não percebem que, por maior parte da Bíblia, o povo de Deus não tinha uma igreja para ir. Eles não tinham um lugar para se reunir semanalmente com um grande grupo de pessoas para adoração pública. O tabernáculo e o templo não eram um lugar para adoração pública. Até o cativeiro na Babilônia, eles não tinham sinagogas. A mentalidade judaica era que o lugar primário de adoração era a casa. A maior parte das festas não eram reuniões corporativas, mas reuniões familiares que eram presididas pelo pai. Frequentemente nós fazemos algo pelas festas aqui no santuário, mas nós realmente encorajamos as pessoas em celebrar essas festas nas suas casas, porque elas foram designadas para isto. A Páscoa foi designada para celebrar em casa, ao redor da mesa de jantar. Em tabernáculos, a família ia e construía uma tenda com galhos e toda a família acampava com Deus. A celebração de adoração mais importante era o Shabat. Toda sexta-feira à noite, o seu pai liderava sua família estendida nessa celebração do Shabat, liderava sua família em adoração, oferecia gratidão pelas bênçãos de Deus, declarava uma bênção sobre a sua esposa e os seus filhos. A mãe acendia a vela do Shabat e bendizia a Deus pelo presente do Shabat. A
família cantava músicas de louvor, o pai cantava sobre o vinho e o pão, louvando a Deus pela sua provisão. O Shabat era um tempo alegre, centrado na devoção ao Senhor. Conforme eles comiam, os membros da família falavam das coisas de Deus, discutiam as Escrituras, oravam, cantavam louvores a Deus. Frequentemente, amigos e vizinhos eram convidados e se reuniam para participar dessa celebração. E isso acontecia toda sexta-feira à noite, para os judeus por todo o mundo. Um escritor descreve: eles desfrutam das conversas muito tempo depois que as velas do Shabat já acabaram. É um tempo para compartilhar, ouvir, planejar e rir. E este é um cenário que a maior parte dos cristãos não entram. Quando nós estivemos em Budapeste, num outro ano, nós tivemos a oportunidade de celebrar o Shabat. Havia 2 judeus bem velhos, que eram sobreviventes do Holocausto, e não tinha pessoas para celebrar com eles. E as pessoas ali da escola em que nós estávamos ensinando, eles iam com esses judeus e celebravam todas as semanas, porque eles ainda não eram crentes. E foi um momento muito especial, nós sentamos, conversamos, comemos, e Deus estava ministrando. Agora, esta celebração do Shabat familiar era o elemento central na vida espiritual para todos os membros da igreja primitiva, desde a infância. Este cenário que nós acabamos de descrever foi isso que Mateus e Pedro e Tiago e João experimentaram crescendo todas as semanas da sua vida. Jesus e os apóstolos celebravam o Shabat assim durante a sua vida. E isso teve um impacto profundo na estrutura de formação e do sucesso da igreja. Estabeleceu um formato básico da igreja nas casas. Um dos motivos pelo qual a igreja na casa não funciona hoje é porque o nosso único conceito é um lugar grande e você canta algumas músicas e alguém dá uma mensagem. Então, quando nós temos uma igreja na casa, nós tentamos pegar tudo aquilo e espremer para caber numa casa. E não era isso. Biblicamente, o formato para a igreja na casa vinha da celebração do Shabat da família. E conforme a família estendida natural se reunia na sexta-feira, então a espiritual se reunia no sábado, que era o primeiro dia da semana. Eles se reuniam, eles acendiam velas especiais, eles cantavam, louvavam, celebravam, tinham uma refeição juntos, abençoavam uns aos outros, conversavam. E isso está descrito em 1 Coríntios, de 12 a 14. Mas é um conceito totalmente diferente do qual nós temos. A celebração do Shabat era um treinamento para os líderes de igreja. A maior parte das igrejas hoje, quando elas começam as células, o problema é onde você encontra os líderes. Onde você pode encontrar as pessoas que conhecem a palavra, que conseguem ensinar e se sentem confortáveis em liderar um grupo diante do Senhor em louvor e adoração. No cristianismo tradicional, a maior parte dos homens e mulheres nunca fizeram isto em nenhum outro contexto. Então é difícil você encontrar uma pessoa que sabe fazer isso, porque elas cresceram em igrejas em que ministros ordenados realizavam todas as funções. E este não era o caso na igreja primitiva. Por causa dessa tradição judaica de adoração na família, era normal que todos os cristãos se sentissem confortáveis liderando a oração, a adoração, discutindo a Bíblia. Isso deu à igreja uma grande gama de líderes. Quando 3.000 pessoas foram acrescentadas na igreja em Atos 2, eram pessoas que estavam acostumadas a estudar a Bíblia desde os 6 anos. Eles já tinham as escrituras memorizadas, já estavam acostumados a ter a liderança neste grupo em casa. Então a única coisa que eles precisavam era aprender quem era Jesus. E eles estavam prontos para começar uma igreja. A igreja primitiva podia crescer rapidamente porque era feita de milhares de homens e mulheres cujo nível de experiência e conhecimento ultrapassa muitos seminaristas graduados hoje. É por isso que em Atos 8 é dito que todos eles foram e pregaram a palavra. Eles estavam bem equipados para servir como líderes
fundando congregações por todo o mundo. E essas celebrações de adoração em casa serviram como treinamento para os líderes da igreja primitiva. Paulo diz que o pré-requisito para liderar a igreja é fazer um bom trabalho em liderar a sua família. Conforme os homens e as mulheres aprendiam a liderar as suas famílias em adoração no sábado, eles estavam obtendo as habilidades espirituais necessárias para levar uma igreja na casa, na presença de Deus. À medida que a igreja retinha essa herança judaica, ela continuava a crescer e prosperar pelo mundo com uma incrível velocidade. Mas quando ela permitiu que este legado fosse removido, ela perdeu o poder para cumprir a sua missão. Então, nós temos dois pilares do pensamento hebraico. Um incrível amor e reverência e foco na palavra de Deus e tornar a palavra parte das nossas vidas, mas também o foco nas casas, que realmente é o centro da atividade espiritual nas nossas vidas. E o terceiro pilar é a atitude hebraica com relação a Deus. Os judeus desenvolveram durante os anos uma reverência profunda de Deus. Essa reverência é quando você fica de queixo caído e você diz, Deus foi tratado com grande respeito. Chegou ao ponto em que eles honravam a Deus, que eles nem queriam pronunciar o nome dele, porque eles tinham medo de usar o seu nome de forma incorreta ou não tratar o seu nome com respeito. Então, hoje, quando os judeus leem a Torá, eles não falam Yahvé, eles falam Hashem, que significa o nome. Porque eles acham que talvez os seus lábios não sejam puros o suficientes para falar o nome de Deus. Os escribas, eles não escreviam o nome de Deus com uma caneta comum. Quando eles estavam copiando os manuscritos e eles chegavam no nome de Deus, eles abaixavam a caneta normal e pegavam a caneta especial, porque eles sabiam que o nome de Deus era especial. Os gregos e os romanos nunca tiveram essa reverência para com seus deuses, porque os deuses gregos e romanos, eles eram como super-heróis. Eles eram seres humanos com superpoderes. Mas, normalmente, eles eram depravados moralmente, tolos, ignorantes, e algumas vezes eles conseguiam ser enganados e manipulados. Mas por causa da reverência hebraica para com Deus, eles nunca tentaram entender Deus. Eles nunca formaram uma teologia da forma como a igreja fez na Idade Média. Para os judeus, Deus não era um assunto para análise e estudo, mas um objeto de adoração com amor. Os judeus sabiam que a mente humana pequena jamais conseguiria entender Deus. Então, a única resposta apropriada para ele é amá-lo, servi-lo e obedecê-lo. Os hebreus se aproximavam das Escrituras não para entender a Deus, mas para aprender como agradá-lo. E essa é uma abordagem muito diferente do que a igreja fez durante os anos. Os pagãos tinham uma mentalidade diferente. Conforme nós dissemos na última aula, os gregos realmente adoravam o intelecto humano. Eles acreditavam que a mente humana era totalmente capaz de entender todas as coisas. Todas as vezes que você acha que a sua mente pode entender todas as coisas, você tem uma mentalidade grega. Eles acreditavam que aquilo que você consegue entender, você consegue controlar, manipular, porque o conhecimento é poder. Então, conforme a igreja mudou de uma mentalidade hebraica para uma mentalidade grega, isto afetou a forma como a igreja se relacionava com Deus. Porque se conhecimento é poder, então o nosso objetivo fundamental é entender a Deus. Porque o que você entende, você pode controlar. Então, a igreja começou uma busca de um século para tentar entender a Deus. E é interessante, quando a igreja mudou de uma mentalidade hebraica para a grega, você vê as escritas dos cristãos, até como ser salvo tinha mudado. Porque na Bíblia você é salvo ao crer em Jesus. Você coloca a sua confiança nele. Mas conforme a igreja mudou para uma mentalidade grega, isso mudou. E ao invés disso, você era salvo em crer que Jesus
era certas coisas. Então, isso não era uma confiança pessoal, mas um acordo intelectual. Era receber o conhecimento correto sobre Jesus. Um bom exemplo de como isso desenvolveu na história da igreja foi o Concílio da Calcedônia. Este foi um concílio que aconteceu em 451 para resolver uma controvérsia entre a divindade e a humanidade de Jesus. Preste atenção, porque você nunca sabe quando alguém vai se aproximar de você numa noite escura e te dizer: fale um pouco sobre o concílio da Calcedônia. Mas este foi um concílio de 451 para resolver uma controvérsia entre a divindade e a humanidade de Jesus. E todos os lados nesta controvérsia criam em Jesus, mas a questão era tentar definir intelectualmente como esta humanidade e divindade se relacionavam uma com a outra. E haviam 3 pontos de vista diferentes. A Igreja do Leste, os nestorianos, criam que a natureza divina e humana de Cristo existiam lado a lado dentro dele. A Igreja Romana cria que as duas naturezas de Deus se juntaram em plena unidade, mas ainda assim não se tornaram uma. Então havia um terceiro partido que era liderado pelos eutiquianos, e eles ensinavam que as duas naturezas de Deus se misturaram em uma nova natureza. Então o concílio se encontrou, discutiram e passaram por vários tipos de coisas para tentar descobrir qual estava certo, e finalmente resolveram a questão desta forma. Esta foi a declaração do concílio, descrevendo a humanidade e a divindade de Cristo. Eles concluíram: ele é um Cristo em duas naturezas, unidos em uma pessoa, mesmo assim permanecendo sem confusão, sem conversão, sem divisão e sem separação. Nossa! Você não está feliz que eles conseguiram resolver esta questão? Baseado nisto, a Igreja Romana condenou os nestorianos e os eutiquianos como hereges e romperam a comunhão. Agora, o que é incrível é que qualquer um presumiria que nas nossas mentes humanas nós poderíamos entender como a divindade e a humanidade de Cristo se relacionavam, ou que isso seria benéfico de tentar descobrir. Eu tive um professor no seminário que descrevia este tipo de debate teológico como desvendar aquilo que é indesvendável. E para uma pessoa com uma mentalidade judaica, nunca teria passado na mente deles fazer esta pergunta. Muitas questões teológicas só começaram a ser vistas depois de Constantino, quando a Igreja obteve esta mentalidade grega. E não é que a nossa teologia está errada, mas por que fazer algumas dessas perguntas? O estudioso bíblico, o rabino Joseph Soloveitchik, coloca desta forma: nós, judeus, estamos mais interessados em descobrir o que Deus quer que o homem faça do que descrever a essência de Deus. Isso é bom. E isso também era a atitude da igreja primitiva. Os líderes messiânicos nos primeiros séculos estavam tão ocupados em adorar, servir e obedecer ao Senhor que eles nunca encontraram tempo para dissecá-lo. Você pode dissecar uma rosa e descobrir como ela é montada, mas no final você perdeu a beleza dela. Você pode tentar dissecar Deus e colocá-lo em todas as categorias mentais corretas, mas no final você perdeu o poder. E aqui está o quarto pilar dos nossos pensamentos hebraicos, e é uma atitude hebraica para com a vida. Os gregos dividiram o mundo em duas partes. Havia a esfera espiritual e a esfera material.
Essa era a teoria de Platão. E eles olharam isso desta forma. A esfera espiritual é boa, porque é próximo de Deus. A esfera material é maligna e é oposta a Deus. Então, a forma de se aproximar de Deus é, então, evitar tudo que é material e tentar ser só espiritual o tempo todo. Então, até a Idade Média, se você queria ser santo, você faria todas as coisas para evitar o conforto e o prazer. Você fazia votos de pobreza e celibato, se afastava do mundo, usava roupas desconfortáveis, morava num lugar desconfortável, fazia coisas dolorosas, não prazerosas e jejuava bastante para tentar eliminar totalmente o mundo e os seus prazeres. E eles achavam que se você fizesse isso, você seria santo. E ainda há muitos cristãos que têm esta mesma mentalidade, talvez não tão extrema quanto os monges, mas eles ainda fazem isso. A atitude de muitos cristãos é ser miserável, e eles acham que isso te faz santo. Eles dizem que prosperidade não é espiritual. Por isso, quando as pessoas começam a estudar a palavra, e elas dizem, bom, a palavra diz que se você andar com Deus, você prosperará. Isso gera um terremoto por toda a igreja, porque ela acreditou por tanto tempo que para ser santo você precisava ser pobre. A doença pode ser bênçãos de Deus, eles diziam. Porque se você ficar bem doente, você realmente será bem miserável e isso te aproximará de Deus. E de repente você perdeu a fé de que Deus cura. O contentamento é uma distração. Ser infeliz e desconfortável te aproxima de Deus. Muitos cristãos acham que se eles estivessem menos confortáveis e menos bem-sucedidos, eles estariam mais próximos de Deus. Isso não é o cristianismo. Quando você olha para a maioria dos heróis da fé na Bíblia, a maior parte deles eram pessoas prósperas. Uma das coisas principais que impedem os não crentes de virem para Jesus é a percepção que os cristãos não têm alegria, julgam e são legalistas. E, infelizmente, por muito da nossa história, isto foi bem preciso. Quando a igreja aceitou a mentalidade grega, o resultado foi um cristianismo sem alegria, em que as virtudes eram tentar sofrer e ser pobre. E o mundo olha para isso e diz, não, muito obrigado, eu acho que eu vou tentar encontrar uma outra religião. Os cristãos são vistos como pessoas que não desfrutam da vida e não querem que nenhuma outra pessoa também faça isto. Eu vi um adesivo de carro esses tempos atrás dizendo que o puritanismo é o medo de que alguém em algum lugar está se divertindo. E eu quero te dizer, é assim que o mundo vê os cristãos. Esta não era a mentalidade da igreja primitiva. Em contraste com a mentalidade grega, nós vemos a mentalidade hebraica com relação à vida. Os judeus viam toda a vida como um presente gracioso de Deus. E eles aprenderam que Deus desejava que os seus filhos desfrutassem das suas bênçãos. Não é mais espiritual não ter alegria. Biblicamente, havia momentos de jejum e arrependimento, mas haviam mais momentos ainda de festas, de serem extravagantes, desfrutando plenamente de toda a bênção que Deus deu. A Bíblia ensina. Sim, a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que Deus quer que você prospere. Deus quer que você seja saudável. Deus quer que você desfrute das suas bênçãos abundantes. E conforme você faz isso, Ele quer que você transborde com uma vida de alegria, louvor e gratidão a Ele. A Bíblia diz que o jejum é bom, mas Deus também quer que festejemos. Vamos ver o jejum como uma ilustração. O jejum é importante. Eu não estou desprezando o jejum. Deus te coloca em momentos de jejum. Às vezes você não consegue romper sem jejuar, mas o jejum não é mais espiritual do que as festas. Você tem consciência de que a Bíblia fala mais dos benefícios das festas do que os benefícios espirituais que fala sobre o jejum.
E isto surpreende algumas pessoas. É interessante que Deus deu 7 tempos marcados, Pentecostes, Tabernáculos, Páscoa e etc. 6 deles são festas em que você recebeu o comando de regozijar e comer, beber e desfrutar da bondade de Deus. E um deles era um tempo para jejuar e se arrepender. Deus quer que o seu povo celebre alegremente a bondade dele. A mentalidade hebraica da vida se parece com isto. Deus comandou que os judeus tomassem um dízimo extra da sua renda e gastasse isto, festejando extravagantemente na sua presença. E eu garanto que em muitas igrejas você nunca ouviu um sermão nesta passagem. Então pesquise isto. Deuteronômio 14, de 25 a 27, ele diz, troque o seu dízimo por prata. Isso é todo um dízimo extra, só para gastar, desfrutando da bondade de Deus. Troque o seu dízimo por prata, use a prata para comprar o que deseja a tua alma, vacas, ovelhas, vinho, bebida forte, por tudo que te pedir a tua alma. Coma ali perante o Senhor teu Deus e alegra-te. E o resultado dessa celebração era Deuteronômio 14, 23. Você aprenderá temer ao Senhor para sempre. Você sairá disto dizendo, Senhor, nós te amamos tanto. O Senhor é um Deus tão bom por abençoar tanto os teus filhos. Deuteronômio 28, 47 diz que o objetivo de Deus para nós é servir ao Senhor com alegria e gratidão pela abundância de todas as coisas. E este era um grande contraste com as atitudes do mundo romano. No mundo romano, eles tinham vários estilos de vida que competiam. Alguns eram os epicureus e o modelo deles era coma, beba e seja feliz porque amanhã morreremos. Você só passa uma vez pela vida, você tem que pegar tudo que você consegue. Alguns de vocês não lembram deste comercial. Mas então tinha os estoicos, e o modelo deles é jejue e fique sóbrio, porque amanhã morreremos. E a igreja está mais ou menos neste ponto. Mas então os judeus e os cristãos da igreja primitiva tinham um modelo diferente. Coma, beba e seja grato, porque a vida é um presente de Deus. Eclesiastes 3:13. E esta atitude fazia parte do que tornava o cristianismo tão contagioso no primeiro século. E eu quero te dizer, cristãos alegres, gratos, ainda são contagiosos hoje em dia. Deus quer que você entenda, nem tudo espiritual é bom. O mover da nova era não entende isso. Eles pensam, isto é espiritual. Eu quero te dizer que há coisas no mundo espiritual que estão atrás de você. Nem tudo que é espiritual é bom. E a criação de Deus não é maligna. A esfera material não é algo maligno. A mentalidade hebraica é, tudo é de Deus. 1 Coríntios 10, 26, a terra é do Senhor e tudo que nela há. Essa esfera material não é não espiritual. 1 Timóteo 6, 17 diz que Deus nos supre ricamente com todas as coisas para desfrutarmos. Então, há 4 pilares chaves na mentalidade bíblica, na mentalidade hebraica. Deus quer que tenhamos a atitude hebraica com relação à Bíblia, a atitude hebraica com relação à casa, a atitude judaica para com Deus. Não estamos aqui para tentar entendê-lo, mas para servi-lo e adorá-lo e desfrutar dele. E então, finalmente, a alegria da vida com Deus. E há mais um pilar que une todos estes. E era o que Deus deu para o seu povo, para o povo de Israel, para enfatizar todas estas coisas na sua vida repetidamente. Foi dado para mover continuamente o seu povo no entendimento mais profundo dos seus caminhos. O pilar 5 era uma visão bíblica do tempo,
expresso nos ciclos repetidos das festas bíblicas e dos tempos marcados. Eu não vou ter tempo para ensinar sobre isso hoje, mas nós temos vários outros ensinamentos. Se você quer descobrir mais, leia o livro Despertar da Igreja de Cristo. Deus quer te dar uma mentalidade hebraica para que você possa sair dessas fronteiras restritivas da mentalidade grega e atravessar e entrar num relacionamento sobrenatural com o Deus da criação. Então, peça para Deus hoje: Senhor, restaure a minha mente. Erga suas mãos e diga: Senhor, restaure a minha mente. Senhor, mude a forma como eu penso. Senhor, mostra-me exatamente o que eu preciso fazer para atravessar. Não fique sobrecarregado com todas essas coisas. Você não consegue fazer todas essas coisas de uma vez. Diga: Senhor, mostre-me exatamente o que o Senhor quer que eu faça para começar esta travessia. Senhor, eu abençoo a cada um aqui. Nós te agradecemos que o Senhor é um Deus bom, que o Senhor nos ama, quer que desfrutemos de Ti, andemos contigo, conheçamos o Seu poder, a Sua bondade, que provemos e vejamos que o Senhor é bom e quer que comuniquemos a Sua bondade ao mundo ao nosso redor, onde quer que vamos. Então, Senhor, nós impartimos agora para cada um aqui uma nova mentalidade, a mente de Cristo. Senhor, que vejamos o mundo da Sua perspectiva, para andar no Seu poder. No nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia.